Olhem a questão 126. É o cachorro amarrado e a pé comendo hoje. Já? 126 diz o seguinte: a comunicação é o processo pelo qual as pessoas transmitem umas às outras a respeito de ideias, sentimentos e emoções. Fácil, fácil, fácil. Não é que é fácil? Então deixa eu botar aqui, senão eu vou reclamar na internet. Essa deve ser, né? Não. Isso é de banca. Só que, como não é do CESP, aí eu botei sem CESP, né? Mas é de uma banca. Cada texto aí, nada é criado, tudo é copiado. Isso. Quando terminar esse concurso, eu vou parar na injeção de novo, aqui. Toda vez, cada período final, eu termino com a LER. É 100 e quanto? 126, então foi certo, que não o pessoal... 126. Então vamos lá. 127. Quem errar, eu jogo o pincel. Eu acho que vai faltar pincel. A comunicação enfatiza a maneira como os indivíduos se comunicam. Esta é boa. Gente, essa questão, eu posso ser sincero com vocês? Sim. Essa questão eu peguei de uma, não sei de onde foi que eu peguei, uma frase de uma banca assim. E cara, quando eu olhei, eu errei. Eu errei. A maneira como o indivíduo se comunica não é comunicação, porque comunicação é fluxo de informações. A maneira como a gente se comunica é chamado de comunicabilidade. Olha essa, frescou ou não frescou? Então vai lá, onde tem comunicação, vocês colocam, comunicabilidade. Essa eu aprendi junto com vocês. Eu sou sincero, né? Comunicabilidade, né? Igual governança e governabilidade, né? Frescou ou não frescou essa? Eu pensei logo na não verbal. Não, vamos já chegar lá. Bem, a comunicação faz parte de todas as interações sociais. Essa é uma frase bem solta, certo ou errado? Certo, já é para entendendo o conceito. Então, 128, certa. Na interação social, para evitar falhas de comunicação, que podem ser consequências sérias para o envolvimento num processo, é necessário, além da transferência, a compreensão do significado. Certo, tem que ter a compreensão do significado, senão não vai ter como ter a comunicação. 130 é da CESP, 30 segundos é com vocês. Certo ou errado? Certo, errado. Está certa, né? Então, olha essa questão de 2023, bem recente, né? Ele vem dizer que comunicação organizacional é formada por quem? Institucional, mercadológica, interna e administrativa. Questão bem recente. 2024, né? Bem recente, de 2024, cobrando para assistente de alguma coisa. Sobre comunicação organizacional. Então, decora esse negócio porque cai. Bem, a 131
para a gente avançar, eu preciso agora falar um detalhe tão pequeno de nós dois. Gente, dentro dessas organizações, né, vai acontecer também 2 tipos de comunicação. A verbal, a formal, vai ou não vai? Então, a comunicação institucional é o quê? Formal. Mercadológica. Né? Se foi definido nos papéis dela, pode ser formal, né? Se eu for orientar um endomarketing ali no meio de uma reunião, seria informal. Depende muito da situação, mas está baseado mais para formal. A interna pode ser formal ou informal. A administrativa também pode ser formal ou informal. Então, o que é a formal? É aquela que é definida nas organizações. Claro que as administrativas, elas estão muito ligadas mais a quem? A formal, porque eu vou emitir relatórios, vou emitir dados, né? Mas pode no dia a dia também alguém falar dos dados, então pode acontecer informal. Então ela pode ser formal ou informal. Essa comunicação informal é aquela que nasce do relacionamento líder-liderado no dia a dia, entre os grupos, né? Entre as equipes, e vão comunicando ali sem muita formalidade. O problema da comunicação informal é que ela influencia a formal, certo ou errado? É um problema? Não, é assim. A comunicação informal influencia a formal. Você quer essa frase, certo ou errado? Certo. Por quê? Porque a informal mexe com a estrutura. A informal ela pode gerar coisas positivas ou pode gerar coisas negativas. Um dos exemplos de coisas negativas que a informal pode gerar é um troço chamado... rumores, né? A rádio peão, aí ela vai gerar rumores. O nome tecnicamente desse boato que vocês, né, que a gente escuta, boatos e os fake news, tecnicamente, desculpa, seria rumores. Aí se cair na prova, o que são rumores? São comunicações não oficiais. Rumores são comunicações não oficiais. O que os rumores causam nas pessoas? Vocês estão anotando isso? Quem quiser anotar, anota. Rumor são comunicações não oficiais. Se quiser anotar, claro, cada um tem o livre-arbítrio. Agora, o que os rumores causam nas pessoas? Aí tu puxa uma certa. Elas causam o quê? Ansiedade. Essa é a resposta correta. Os rumores causam ansiedade. Então, vou repetir. Eu anotaria, se eu fosse o aluno. Rumores são comunicações não oficiais. E causam ansiedade. Pronto. 2 palavrinhas que já caiu em prova de concurso. O que os rumores causam e o que eles são. Amém? Amém. É fácil ou não é? Top, top, top de linha. Aí, criatura, a comunicação tem elementos. Esse é fácil, fácil, fácil. Quais são os elementos da comunicação? Elementos. 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 Emissor é um elemento. Você. Esse emissor utiliza um código. Código. Este emissor vai passar uma mensagem. Então tá aqui, ó. Eu uso o código que é o codificador. Calma, criatura. Aí na hora dessa criatura comunicar, que é uma relação unilinear entre os dois, né? Ela não é bi, ela é uni. Ele vai usar um canal. Aqui nós estamos usando a face, face a face, né? Aí está chegando a vocês. Tem umas criaturas que estão bem assim, arrepiadas, né? Está chegando a vocês e vocês são o quê? Os receptores. E vocês, aí no coração de vocês, estão fazendo um ato chamado decodificação.
É isso? Vocês estão decodificando a minha comunicação verbal, porque eu estou falando em língua portuguesa como código. Mas eu posso falar eu disse que eu amo esta turma porque é a melhor. Vocês entenderam? Não, porque eu usei outro código. Entendeu? Outro idioma. Bem, vocês vão entender a comunicação, né? E vão passar para o emissor o quê? Um feedback. Hã? É o feedback, né? Feedback é dizer, eu não entendi a aula, mas é feedback. Eu não entendi a aula. E no meio do caminho tem umas criaturas aqui que causam o quê? Ruídos. Né? Tem ruído desse som no meu ouvido, no teu ouvido. Tem uma criatura para ali que fofoca, tem a outra que ri, a outra levanta da cadeira. Aí aquela confusão, isso dá ruído na comunicação. Como é o nome da ação do emissor para diminuir o impacto de um ruído? Fresquei ou não fresquei agora? Essa foi boa. Essa questão não tem nenhum lugar, eu procurei agora. Pergunta, professor. FCA. Qual seria uma ação do emissor para reduzir o impacto de um ruído? Então eu vou dar um exemplo. Eu estou começando a explicar a aula. Eu estou começando a dar a aula. Aí eu estou falando aqui, de repente uma pessoa fez o barulho, você não entendeu a aula. Para eu poder fazer você entender, eu tenho que fazer o quê? Uma redundância, que é a repetição. Então, redundância, que é comunicar o que já foi comunicado, é um ato de tentar diminuir o impacto de um ruído, porque o receptor não entendeu a comunicação devido ao ruído. Entendeu a ideia? Né? Então, para diminuir o impacto do ruído, diminuir o impacto desse cara, né? Nós temos o quê? A redundância, que é a repetição, né? A redundância. A redundância eu vou comunicar de novo que eu já comuniquei. É redundante ou não é? Que ainda agora eu falei assim, os elementos são emissor. Aí o cara entendeu, o quê? Aí ele falou, o quê? Ou seja, teve um ruído que fez ele não entender. Aí eu tenho que falar, o emissor é um elemento. Então a redundância, ela diminui o impacto de quem? Do ruído. Tem uma questão dessa, por isso que eu estou falando. É para frescar, né? É para frescar. Então, olha a questão, cento e quanto? 131, fácil. A 131 está certa ou está errada? Hã? A 131 está certa ou está errada? Certa. Olha o que caiu numa prova. Fácil. A comunicação é um sistema aberto, ela não é fechada, igual uma organização, né? E ela é formada pelos seguintes componentes. Aqui muitos alunos questionam, mas professor, está faltando um componente. Porque quando você lê, quais são os componentes? Fonte. Aí quem é a fonte, criatura? É o emissor, né? Ele é uma fonte aqui, ó, ele é a fonte da comunicação. Pode ser uma fonte, pode ser o codificador, que é o código, o canal, a mensagem, o decodificador e o receptor. O que faltou de elementos? Faltou feedback e faltou ruído. Só que ele não botou somente. É aquela questão que ele deixou aberta, entendeu? Se ele dissesse somente, aí frescou, porque faltou dois, né? Então, são componentes, é organizado pelos seguintes componentes: fonte, codificador, canal, mensagem, decodificador e receptor. A CESP considerou essa meia verdade, que faltou dois, como verdade, porque ela não limitou, não disse somente ou exclusivamente, aí não maculou a questão. É fácil ou não é? Facinho. Vamos para 132. Em uma organização, a interação entre comunicação e marketing, que é o marketing, permite conferir mais consistência às mensagens da organização.
otimizando o custo, evitando o retrabalho, né? E leva as pessoas a alcançar melhores resultados financeiros, certo ou não é? Hoje, marketing e comunicação tem que andar nem de mão junto, é abraçados, né? Então, o marketing e a comunicação, eles realmente, essa interação entre eles, a consistência entre eles, realmente evitam muita coisa, otimizam custos, né? Evitam retrabalho e alcançam melhores resultados. O marketing hoje, ele é muito importante, né? Inclusive tem o marketing externo e o endomarketing, né? O endomarketing é quando eu falo do marketing que eu vou fazer externamente, primeiro internamente. Tem o endomarketing, depois tem o marketing externo. Se eu vou lançar uma campanha externamente, eu tenho que comunicar também internamente? Sim, eu tenho que preparar internamente, né, dar aquelas orientações internamente, porque eu vou lançar uma campanha externamente. Bem, 133. Consideramos os princípios do endomarketing, olha aqui, nem lembrava, do endomarketing e da gestão estratégica de comunicação, julga o item a seguir. As campanhas externas da organização não fazem parte das estratégias de divulgação da comunicação interna. Fazem parte ou não fazem parte? Fazem parte. Então, a 132 foi certa e a 133 está errada. Fazem parte. Bem, para resolver a próxima, deixa eu ver se dá. Não dá. Para resolver a próxima, vamos avançar? Então, quantos minutos? 19 minutos e 35 segundos. Pronto, então vamos lá. Depois dos elementos, gente, tem um assunto que cai bem pouco, mas ele existe, são os chamados canais de comunicação. Esse é bem fácil. Canais de comunicação podem ser considerados ricos ou pobres. Literalmente. Então, existem canais de comunicação ricos e pobres. E classe média. Dentro desses canais ricos e pobres, o que deixa um canal rico? O canal é rico porque ele tem aqui feedback instantâneo. Então, o que define a riqueza é o feedback. Então, quanto mais rápido o feedback, mais rico é o canal. Então, qual é o canal mais rico que dá um feedback instantâneo? É o chamado face ou cara a cara. Então, essa comunicação cara a cara aqui, olho no olho, dente por dente, é uma comunicação mais rica que existe. Por quê? Existe uma outra chamada telefone aqui. O telefone é rico ou não é? Também ele é rico, só que ele é classe média alta. Ele não é milionário, ele é rico. Entendeu a ideia? Então, qual é a diferença do face a face para o telefone, para dizer o feedback? Você não está vendo as expressões. Porque o face a face, você está olhando as expressões. É como se você estivesse analisando a comunicação verbal e a não verbal ao mesmo tempo, né? Quando você diz, senta aqui que eu quero conversar com você, é porque você quer um feedback o quê? Instantâneo, e olhar olho no olho, se o cabra olha para a esquerda, olha para a direita, se o olho treme, se os lábios tremem, se a mão gela. Tudo isso são elementos de comunicação. Então, face a face, por isso, é o mais rico. O telefone te perde um pouco esse contato de dados comportamentais, porque o corpo fala ou não fala? O corpo fala, tem até um livro, o corpo fala, né? O corpo fala. Bem, aí eu tenho uma classe média. Qual é a classe média? É o e-mail. Aí o e-mail vai esfriando o feedback. Porque o e-mail a pessoa demora a responder aquela coisa toda. Aí depois eu tenho os ofícios das organizações, eu tenho as cartas de amor,
né? Eu já mandei uma carta de amor que até hoje a pessoa não deu feedback. Eu tinha 13 anos, né? Eu estou sem feedback até hoje, né? Bem, aí, o pior de todos aqui seria os relatórios. São os mais frios que tem, os relatórios, mas o feedback demora, que eu não sei se o chefe entendeu, se ele não entendeu o relatório, né? Fica aquela coisa assim, um feedback bem distante. Bem, então esses são canais mais ricos e mais pobres. Qual é o melhor? Qual é o melhor? Aí a resposta na administração é o quê? Depende. Fala as coisas. Depende do público, do número de pessoas e o alcance que eu quero com a comunicação, né? Se eu quero comunicar grupos maiores, eu não posso usar face a face. Então vocês são 40 pessoas na turma. Se o Cuca quer comunicar que domingo vai haver aula, se ele for fazer isto face a face, vai gerar o que para ele? Demora, custo operacional. Ele vai ter que chegar com cada um e dizer: domingo tem aula, domingo tem aula, domingo tem aula, domingo tem aula, domingo tem aula. Pô, o feedback é top, né? Rapidez no feedback, entretanto ele gastou tempo. Ou seja, eu tive a comunicação eficaz, efetiva, mas não foi eficiente, porque eu gerei custo operacional. Então, grupos maiores, os melhores canais são os canais que atingem todos de uma vez só. Aí hoje eu tenho um grupo de WhatsApp, eu tenho e-mails para todo mundo, né? Agora o WhatsApp deu essa guinada, né? Quem estiver no grupo, joga. E-mail, joga para todo mundo de uma vez só. Cartaz, é bom ou não é? Cartaz é uma forma de comunicar grandes grupos. Cartaz, informações gerais, circulares. Então já são exemplos que são melhores para comunicar grande número de pessoas. O problema é que quando ele aí, qual é a vantagem de usar um canal mais pobre e não usar o face a face? Vantagem, eu ganho eficiência, ganho ou não ganho? Sim. E eu ganho porque a mensagem fica escrita. Fica escrita ou não fica? Ela fica registrada, fica escrita. Isso é uma vantagem dela. Diferente da face a face, que eu falei que não tem aula, aí que vai ver aula e alguém pode vir para a aula aliás, não pode não vir para a aula e perdeu a aula e vai dizer: mas você não falou que tinha aula. Eu falei sim, onde é que está escrito? Né? Então tem toda uma vantagem e uma desvantagem. E para frescar, toda comunicação tem um fluxo de comunicação. Tem quantos minutos? 13 minutos eu faço onda. Gente, a comunicação tem um fluxo. O fluxo de comunicação pode ser o quê? Vertical, né? Que são aquelas comunicações de baixo para cima, que são chamadas de ascendente. Já está no coração aí de alguns, né? E eu tenho aquelas de cima para baixo, chamado descendente. Esta comunicação tem por base o quê? A hierarquia. Então a base dela aqui, da vertical, é a hierarquia. Então, comunicações provocadas no processo hierárquico. O chefe comunica para os seus subordinados ou os subordinados comunicam para os chefes. Dependendo do sistema hierárquico, elas são verticais. Tem um outro fluxo, qual é? Horizontal. Aqui eu estou no mesmo nível hierárquico. Eu estou no mesmo nível hierárquico. Nesse mesmo nível hierárquico, são pessoas do mesmo nível comunicando com pessoas do mesmo nível, ou departamentos do mesmo nível se comunicando com departamentos do mesmo nível. Fácil ou não é? Fácil, fácil, fácil. Quase um grupo familiar, né? A Emily
fazendo uma reunião com os professores. Que tipo de comunicação é essa quanto ao fluxo? Descendente. Ela é vertical, descendente, que ela é coordenadora dos professores, né? Professores comunicando outros professores. Aí horizontal. É fácil ou não é? Muito fácil. É fácil. Gente, vocês vão errar gestão de contrato, mas isso aqui não erra. Aí a outra, tem alguns autores que defendem que tem a transversal. E a CESP defende porque tem uma questão recente dela nessa daqui. A transversal seria uma comunicação que atravessa cadeias escalares de comando. Ela vai fazer uma comunicação VAP para cá e um oblíquo para lá. Elas são transversais. Elas ultrapassam níveis hierárquicos de uma cadeia de comando para outra, né? São as transversais. Então está dado o fluxo de comunicação. Facinho, facinho, facinho. Mesmo nível hierárquico. Onde é que está? Ô, turma boa. Fechou? Olhem a questão 134. Questão 134 diz assim: a comunicação descendente é utilizada para captar a opinião dos empregados por meio de contato direto das chefias com as bases operativas e de manifestação de opiniões pelos funcionários. Errado. Por que está errado? Porque o funcionário vai opinar, é de baixo para cima, não é descendente, é ascendente. Fácil, fácil, fácil. E para fechar logo que vocês são top de linha, no âmbito das organizações a comunicação é afetada pelos ruídos, que podem alterar ou deturpar a mensagem transmitida de forma imprevisível e são passíveis de redução por meio da redundância. Certo ou não é? Certo. Então, 135, 134, 134 errada e 135 certa. Então, não está dado comunicação. Ainda falta redes formais de comunicação. Vamos lá? Gente, é sexta-feira. Primeiro que tu tá lisa, né? Tu tá sem namorado, não tem ninguém pra fazer nada hoje. Vamos estudar? Bora! Né? Vamos lá. Gente, as redes formais eu vou falar na próxima aula. Porque... Vocês querem agora? Não. Então bora. Não, porque demora, porque são 5, cada uma tem. As redes formais, elas são do tipo cadeia, já que a criatura quer. Ela obedece uma cadeia de comando. Ela é do tipo roda, que tem um centralizador comunicando com todo mundo ao seu lado, é um eixo. Nós temos do tipo em Y, é quando eu tenho uma cadeia e tem uma bifurcação que é a cabeça do Y na hora da comunicação. E essas daqui tem centralização. Nós temos um outro tipo de rede chamada em círculo, Aula de informática. que é quando você se comunica sem chefe, centralizador, você se comunica com as pessoas ao seu lado, e nós temos a comunicação todos com todos. Todos com todos. Todos com todos é a comunicação que a galera mais gosta, porque
eu comunico não só com as pessoas ao lado, mas também eu posso passar a fazer a estrela, né? A estrela de Davi. Entendeu? Qual é as características principal? Essas aqui tem centralização, tem um chefe frescando na comunicação. Essa daqui tem o quê? Descentralização. Aí cada uma tem característica quanto à velocidade, quanto à precisão e quanto à satisfação, que eu vou escrever cada um na próxima aula, tá bom? Tivemos reunido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga amém. Estão todos abençoados e até a próxima aula. Você pode até não passar, mas abençoado já está.